Olá, meus amigos, tudo bem? Boa noite. Estamos iniciando a nova temporada do Nômades com Jackson, tudo bem? Oficial. Estamos no YouTube e no canal 92am.com. Prazer estar com vocês nessa nova temporada 2024 e nós vamos trazer diversos temas que são relevantes para a sociedade aqui do Amazonas. Estamos na Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, que tem os seus habitantes, que tem as suas adversidades, mas que tem também aqueles que arregaçam as mangas para ajudar o próximo, para transformar. E nós, da produção aqui do Nômades, escolhemos alguém muito especial para começar esse ano de 2024. Trata-se de uma médica ginecologista que está há anos aqui na Amazônia, em especial no Amazonas, é natural do Recife, mas divide-se, claro, entre a cultura amazônica e a cultura nordestina, lá de Pernambuco. Eu estou falando de uma médica excepcional que eu tenho a oportunidade de acompanhar todo o seu trabalho, ou parte dele, na Fundação Centro de Controle de Oncologia aqui do Amazonas, a Fundação SECOM, que tem muitos desafios diante de uma demanda, né, de pessoas que procuram ali solucionar os seus mais graves problemas de saúde. E a doutora Mônica Bandeira de Melo está conosco aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme, uma honra recebê-la no Nômades. Boa noite, doutora. Boa noite, Jackson. Boa noite a todos vocês. Eu inicialmente quero agradecer a oportunidade, né? O sentimento realmente é de gratidão, porque a oportunidade que a gente tem aqui, no seu espaço, junto com todo o pessoal que está nos assistindo, para falar de um tema tão relevante que é a questão do câncer do colo do útero, a gente só tem que agradecer. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar participando do Nômades e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, viu, doutora Mônica? Nós que agradecemos, sabemos que hoje é um dia de atendimento que a senhora teve na Fundação SECOM e, claro, reservou esse tempinho para que a gente pudesse estar aqui falando sobre a saúde pública, em especial o câncer de colo do útero aqui no Amazonas. Eu quero falar para a senhora, começar dos desafios. O estado do Amazonas já esteve no ranking dos primeiros no câncer de colo. Como é que está o número hoje, o ranking do Amazonas em 2024? Bom, infelizmente, o que a gente tem para colocar aqui é lamentável, né? Deixar bem claro o seguinte: primeiro vamos colocar o cenário do câncer do colo do útero no Amazonas. Para vocês terem uma ideia, daqui a pouco vou mostrar para vocês como é que o câncer acontece, como se evita, tá? Quais são os desafios, como é que nós só podemos avançar. Mas nós estamos falando de um câncer que é 100% evitável, como as pessoas vão entender daqui a pouco. Uhum. Nós temos vacina, nós temos preventivo, nós temos uma pequena cirurgia que evita que essa mulher evolua para um câncer de colo do útero, chamada colonização. Isso aí não é a doutora Mônica nem a Fundação SECOM, isso é protocolo internacional. Certo. É ciência baseada em evidência, né? Muito bem. E, para vocês terem uma noção da nossa tragédia, eu só consigo dizer tragédia, porque é uma tragédia uma mulher em 2024 ser acometida por um câncer que é 100% evitável e morrer por um câncer que é 100% evitável. Vocês vão ter uma ideia. Uhum. Em média, o nosso cenário, morrem, em média, 23 mulheres todos os meses vítimas de um câncer 100% evitável. Por ano, há muitos anos isso. Por ano, em média, 270 mulheres morrem todos os anos no Amazonas vítimas desse câncer. Isso é dado oficial da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Uhum. E, para você ter uma ideia, todos os meses eu vejo esses números, certo, oficialmente. Até outubro deste ano, já morreram 233 mulheres no Amazonas vítimas desse câncer. Essa é a nossa colocação. Doutora Mônica, quando a senhora fala que esse é um câncer evitável, né, quais são as precauções que as mulheres devem ter? Primeiro, eu vou começar do jeitinho que eu combinei com o Jorge. Cadê o Jorge? Vamos colocar o primeiro slide.
útero. É um vírusinho, como vocês estão vendo aí, chamado HPV. Pode colocar, Jorge. Isso. É o HPV, que é um vírus adquirido sexualmente, tá? E não precisa nem ter penetração pênis-vagina, basta o contato de tão contagioso que ele é. O HPV, que é o papiloma vírus humano, ele é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. Certo. Existem 2 tipos de HPV. O HPV que não causa câncer, causa aquela famosa crista de galo, como as pessoas conhecem, as verruguinhas genitais. Esse tipo de HPV de baixo risco para quê? Para causar câncer. Não vai causar câncer, vai causar uma lesão. As verruguinhas, verruga. tá? Mas o problema é que a gente tem o HPV de alto risco, que é esse que vai causar o câncer do colo do útero. Aqueles números, eles são as idades referentes ou não? Não. Isso aí são os nomes deles. O HPV certo. A gente conhece pelos números. Então tá. Tem Entendi. o HPV número 6, 11, 7, 8, 9. Certo. O nome deles são números, tá? Então, a primeira coisa importante deixar bem esclarecido, quem causa o câncer do colo do útero, e não apenas câncer de colo do útero. 100% colo do útero é o HPV, mas o HPV causa câncer de pênis, de garganta por causa do sexo oral, ânus, vagina, vulva, tá? Então, o HPV ele também causa outros tipos de câncer. Certo. E também verruguinha em todas essas áreas que eu estou falando, tá? Certo. E aí, para vocês iniciarem, por que a gente fala que é 100% evitável? Nós vamos já chegar lá. Existe a vacina contra o HPV. Nós fomos pioneiros no Amazonas em 2013. Isso aí depois de muita luta. 6 anos de luta. E insistência. Vamos chegar lá. Certo. Jorge, vamos mostrar. Isso aqui é como. Vou mostrar para vocês agora. Pode mostrar, Jorge. Como é que acontece o câncer do colo do útero? Então, quem causa é o vírus chamado HPV, adquirido sexualmente, né? E quem causa? Toda doença em medicina tem uma história natural, quer dizer, como é que ela acontece? Então, o HPV, na relação sexual, vai entrar no colo do útero, né? O colo do útero é aquele tubozinho que tem na vagina, por onde sai a menstruação, por onde o espermatozoide entra, é o que dilata durante o trabalho de parto, para o neném passar, onde a gente faz o famoso preventivo. Então, o HPV entra no colo do útero e transforma o comportamento, muda o comportamento das células que estão normais ali. Então, se vocês estão vendo ali, uma mulher para ter um câncer do colo do útero leva de 10 a 15 anos, como está escrito ali. São muitos anos. Antes disso, isso é muito importante que eu deixe claro, por isso que eu fiz questão de mostrar isso aqui, existem as inflamações que a gente chama de pré-malignas, pré-cancerosas. É aquela siglazinha ali que vocês estão vendo, ó, NIC1, NIC2, NIC3, até chegar a um câncer. Então, eu quero deixar aqui bem claro, Jackson, e para quem estiver nos assistindo, isso, que o câncer do colo do útero ele não acontece de um ano para o outro. São anos. Existe uma transformação das células, então vai dando aquelas inflamações ali, ó, primeiro baixo grau, alto grau. Aí é que é importante as pessoas entenderem que a gente tem como evitar. Então, a gente falou do HPV. Isso. Falou que o HPV entra no colo do útero e transforma o comportamento dessas células e dá essas inflamações pré-malignas. A mulher sente algum sintoma ou só o médico, através do preventivo, é que pode identificar, doutora Mônica? Essa tua pergunta é de extrema importância. Talvez você tenha feito e não tenha noção do quanto é importante você perguntar isso. Eu dei uma estudada para poder conversar contigo. Eu sei disso, mas deixa eu te falar uma coisa. É tão importante o que você está me perguntando, porque certo. Aquela siglazinha ali que eu mostrei, NIC1, NIC2, NIC3, as inflamações que vêm antes do câncer, não dá nenhum sintoma. Absolutamente nenhum. Entendo. Então, ali, ó, grau 1, grau 2, grau 3, não dá nenhum sintoma, não dá. Corrimento, dor, sangramento, ardor, coceira, absolutamente nada. E isso é detectado no exame do preventivo, que certo. A gente já vai falar. Certo. Então, essas inflamações pré-malignas, elas não dão nenhum sintoma. E, mais uma vez, eu quero te agradecer essa pergunta. Por quê? Por quê, doutora? Porque a maioria das mulheres não fazem preventivo, as mulheres que estão iniciando a sua vida sexual. E por que elas não fazem? Porque elas não estão sentindo nada. A pergunta é exatamente essa. Eu não estou sentindo nada, para que eu vou fazer preventivo? É complicado. Exatamente por isso que é importante a gente explicar que existem as inflamações que vêm antes do câncer.
Quando chega na fase de um câncer, aí muda absolutamente tudo. Como qualquer câncer, no início, ele fica só naquela região que está acometendo, no caso, o colo do útero. Certo. Então, as inflamações pré-cancerosas, sem nenhum sintoma, nada, absolutamente nada, é detectada no exame preventivo, né? Quando é um câncer, o que é que a mulher vai sentir? O principal sintoma são as hemorragias. Entendo. Pessoal, as hemorragias são absolutamente apavoráveis. Em 1980, eu era acadêmica da Fundação SECOM, acadêmica concursada. Certo. Eu formei em 82, portanto já tenho 41 anos. E eu ficava muito impactada com as hemorragias, é uma coisa assustadora. Então, as hemorragias, a hemorragia é o principal sintoma do câncer de colo do útero. E são hemorragias que não param com remédio. Só a partir do momento que essa mulher é tratada. Então, o que é que acontece? Essas hemorragias, elas são tão grandes que elas mesmas dizem assim, doutor, eu só vivo de fraldão. E só vivo nos pronto-socorro ou na urgência da Fundação SECOM para tomar sangue, para fazer transfusão de sangue. O controle é completamente fora de qualquer cogitação. Exatamente. Nessas fases que estão avançadas, não tem como. E, além disso, como esse tumor ele cresce muito, ele fica muito grande, essas mulheres, além da hemorragia, elas têm corrimento que tem um cheiro horroroso. Ela sabe que está fedendo, literalmente. Por quê? Porque o tumor é muito grande, ele cresce muito, e o miolo dele, o centro dele, para que ele continue crescendo, vai deixando de ser alimentado pelos vasos. Então, ele fica podre no meio, para crescer mais. E as pacientes, quem trabalha na Fundação SECOM reconhece uma paciente com câncer de colo do útero muito avançado, pelo odor no corredor. E, doutora, qual é a faixa etária dessa paciente, ou isso absolutamente não tem como mensurar? Existe uma faixa etária, uma média de 49 anos, mas cada vez são mulheres, meninas, eu chamo de meninas, de 30 anos, 31 anos, cada vez mais jovem, né? Então, em qualquer faixa etária, porque quem causa o câncer de colo do útero é o HPV. Através então, de uma relação também. Relação sexual. E eu quero deixar bem claro aqui que não existe a conotação de promiscuidade. Pois é. Existe sempre essa tendência. HPV porque foi promíscua, porque transou por... Não é uma DST. Não. É algo que... É muito comum. É a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. E uma outra coisa muito importante é descaracterizar, tirar esse rótulo de que as meninas amazonenses, elas são promíscuas. Isso é no mundo inteiro que acontece. Cada vez mais, as meninas começam a vida sexual cada vez mais precoce. Exatamente. Né? Houve, inclusive, alguns comentários de que aqui tinha uma iniciação sexual muito nova, crianças já tinham... Não é só no Amazonas. Não é só no Amazonas. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. A própria informação hoje em dia, através da internet... neurologicamente estimula as meninas a iniciar sua vida sexual. Observa hoje como é que uma menina de 5 anos dança. Já com sensualidade. Muita sensualidade. Isso já está comprovando cientificamente que estimula, sim. Tá? Doutora, eu vou ter que aproveitar a sua presença aqui e desde já agradecer. Se a iniciação, o homem usar preservativo, a garota consegue não desenvolver o HPV? Não. Deixa eu deixar uma coisa bem... É muito, muito importante. Jorge, pode colocar o próximo, que a gente vai mostrar isso aí. Vamos lá. Pode colocar o próximo. O que é que acontece? O preservativo é de extrema importância que se utilize nas relações sexuais. Certo. Só que o HPV ele é tão contagioso que o preservativo sozinho ele não evita. Porque o preservativo não protege a região anal, o saco escrotal, o testículo, aquela região não é protegido, o ânus, né? Então, vulva protege só pênis e uma parte da vagina. Só que é importante a gente dizer que é importante usar o preservativo porque existem outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem gonorreia, sífilis, HIV, hepatite C. Então, é extremamente importante, mas o preservativo, isoladamente, ele não evita o contágio pelo HPV. E aqui eu quero falar, Jorge, justamente como é que a gente evita essa doença. Educação? Educação. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou colocando ele no centro. É a centro, base de tudo. No centro.
é a base de tudo, a educação, porque a gente está informando de uma forma responsável e baseada na ciência. Entendo. A educação é sempre a base de tudo. Por isso eu quero mais uma vez agradecer a informação séria, não fake news. Isso, né? isso. Então, isso é extremamente importante. Isso. Doutora, eu vi ali Essa imagem. na imagem conização. Eu quero o que mostrar. é conização e quando é necessária na saúde da mulher. Pronto. Pode voltar para mim, Jorge? Então, como é que a gente evita o câncer de colo do útero? Eu falei, quem causa câncer de colo do útero é o vírus chamado HPV. Vacina contra HPV. A vacina é gratuita, é segura, eficaz, está nos postos de saúde. Meninas e meninos de 9 a 14 anos. Essa vacina é de extrema importância. São necessárias 2 doses. Está na rede pública? Na rede pública. E aqui eu quero destacar que em 2013, exatamente em agosto de 2013, nós fomos pioneiros na vacina gratuita contra HPV. No Brasil inteiro atrás. Nós fomos o primeiro estado, na época o governador era o governador Maziz, ele foi muito sensível. Certo. Escutou a nossa fala. E a Amazônia foi o primeiro estado, Manaus foi a primeira capital do país, quando o país inteiro estava atrás. No ano seguinte que o Ministério colocou para todo o resto do Brasil. Então, nós temos ali, pode colocar, Jorge, a vacina contra HPV, como é que se evita? Pode voltar. A vacina contra HPV... Isso. A mulher que já iniciou sua vida sexual, fazer seu exame preventivo. Certo. Então, sem estar sentindo nada. Colposcopia. Vamos chegar lá. Sem estar sentindo nada. Como você me perguntou, tem algum sintoma? Não. Quando a gente fala preventivo, a intenção não é detectar câncer. A gente quer evitar o câncer do colo do útero. Por isso que o nome é preventivo. Então, mulheres, sem estar sentindo nada, fazer seu preventivo com medo, com vergonha. A partir de que idade, doutora? Muita gente pergunta. O Ministério da Saúde preconiza que seja a partir dos 25 anos. A gente fala que a menina que já começou sua vida sexual, faça seu preventivo todos os anos sem estar sentindo nada. Sem estar sentindo absolutamente nada. Então, qual é o objetivo de um preventivo? É exatamente aquilo. A gente faz preventivo para detectar aquelas inflamações pré-malignas que eu mostrei, aquele NIC2, NIC3, esse é o objetivo. No preventivo, que tinha aquela inflamação, a gente precisa fazer a biópsia através daquele binóculo ali, que a gente chama de colposcópio. É um binóculo, é uma lente que aumenta a imagem do colo do útero, para a gente tirar um pedacinho e confirmar que ela tem aquela inflamação antes do câncer. Aí eu vou te responder. Deu aquela inflamação que vem antes do câncer. Então, é esse tripé, tudo baseado em informação, baseado na evidência, educação, orientação, séria, ciência baseada em evidência. Então, vacina contra HPV, meninas e meninos de 9 a 14 anos. A vacina é gratuita, segura, eficaz. Uma coisa importante, não estimula sexualmente as meninas. Existe muito fake news de que não vou vacinar minha filha. Porque eu estou estimulando. Está estimulando. Pessoal, deixar bem claro, essa vacina ela é feita de um pedacinho minúsculo da capinha desse vírus. Então, não existe nenhuma conotação sexual. Isso é um presente que você está dando para o teu filho, para a tua filha, teu filho. Proteção. Vai Zelo. evitar vários tipos de câncer futuramente, especialmente câncer de colo do útero. Proteção, zelo, amor. Prevenção. Né? Prevenção. E, ao mesmo tempo, sabe, você está educando a sua filha para ser uma mulher saudável. Exatamente. Né? Eu acho isso tudo importante no momento em que a gente vive. Sabe, me disseram, eu ouvi dizer, não, a gente tem, pelo menos o Nômades, nós temos essa prerrogativa. Eu vou buscar na fonte de onde tem uma experiência. Aliás, quero agradecer aqui ao doutor Gerson Mourão. Vou já falar nele. Gerson Mourão. Vou já falar nele. Que deve estar nos assistindo, mandou o link. Vou já falar nele. E olha, e toda a equipe, sabe, doutora Mônica, toda a equipe da Fundação Secom, vamos falar das dificuldades, vamos falar de quem ajuda a Fundação Secom. Eu acho isso muito magnífico, sabe por quê? Gratidão é muito importante. E nós estamos trazendo esse assunto aqui para que a gente possa começar com a máxima informação possível. Por favor. Vamos lá. Só para complementar o nosso triângulo, Jorge, da prevenção, vacina contra HPV,
preventivo, deu aquela inflamação que vem antes do câncer, ela precisa tirar um pedacinho através desse exame, desse binóculo, que a gente chama de colposcopia, e se confirmar na biópsia, aí eu vou ter a responder. Aí ela vai precisar fazer uma pequena cirurgia chamada conização. Certo. O que é conização? Pode passar o próximo, Jorge? Ali, só para mostrar para vocês, ali é o binóculo que eu falei, que a gente vai olhar o colo do útero e tirar um pedacinho para confirmar. Lá na Fundação SECOM faz isso. Não é na Fundação SECOM, é em 6 policlínicas. Tá. Eu vou especificar, na rede. Ótimo. Tá, agora o próximo, Jorge. Aí eu vou mostrar para vocês o que é uma conização. Está aqui, Jackson. A gente coloca o famoso bico de pato, está ali o colo do útero. Tá. Vai limpar, passar um antisséptico para não ter infecção. Passa um líquidozinho escuro para mostrar aquela parte mais clara, onde está a inflamação pré-cancerosa. Aqui a gente não está falando de câncer, está evitando câncer. A gente faz com anestesia local, anestesia dentista, a grande maioria, os casos que precisa de outro tipo de anestesia a gente faz. E ali vai passar um bisturi, que a gente chama de bisturi de alta frequência. Ali eu estou tirando a parte doente do colo do útero antes de ser câncer. Na conização. Na conização, isso aí é uma conização. Claro que sangue a gente cauteriza, faz um curativozinho, terminou. Bom, e aí nós vamos deixar uma coisa bem clara. Esse é o tripé para se evitar um câncer de colo do útero. Certo. O que é que acontece? Então, nós falamos do cenário, como é que acontece e como é que se evita. Agora nós vamos falar... Você pode apresentar para mim o próximo, Jorge? Nós vamos falar... A sequência. No Dr. Gerson Mourão. Sim. Isso aqui eu quero mostrar o que é o Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero. Pode rodar esse videozinho aí. Vamos assistir. O Dr. Gerson Mourão, nós estamos juntos na Fundação SECOM há 33 anos. Nós vamos fazer agora em maio. Então, eu já passei com muito respeito a todos os outros diretores-presidentes. Certo. Mas o Gerson, ele assumiu em 2019 e ele, verdadeiramente, ele é um divisor de águas na história da Fundação SECOM, e não é da Fundação SECOM, na vida das pessoas, em todos os tipos de câncer nesse estado. Porque o SECOM é um hospital para tratar câncer. O que é que acontece? Essa cirurgia de conização, no SUS, o SECOM é a referência para se realizar essa cirurgia. Certo. Então, o ano retrasado, nós fizemos 550 conizações, o ano 2022, 561, e essa semana eu estou fazendo levantamento de quantas conizações foram realizadas na Fundação SECOM. E aí, eu pensei, quando o Dr. Gerson assumiu, é agora ou nunca mais. É simples assim. Por quê? Porque existe uma verdadeira corrente, a gente nada contra a maré, para que as conizações não sejam realizadas na Fundação SECOM. A gente entende isso, vou já falar do Sepcolo, a gente entende isso, mas é onde essas mulheres têm o SUS, onde realizar as conizações. O SECOM é a referência para fazer conização. A gente chama de prevenção terciária. A prevenção primária é a vacina do HPV. Certo. A secundária é o preventivo. E a terciária, não adianta você fazer preventivo se você não tiver onde realizar a conização. Entendi. E aí, quando o doutor Gerson assumiu, eu já tinha ideia do Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo do Útero para realizar as conizações fora da Fundação SECOM, para parar essa briga que existe há anos ali dentro. Eu entendo a posição dos oncologistas, dos cirurgiões oncológicos, mas é onde elas têm no SUS para fazer. Então, quando o doutor Gerson assumiu, eu disse agora ou nunca mais. E aí o que é que acontece? A gente precisa tirar de dentro do SECOM as conizações para dar espaço para outros tipos de cirurgias, outro tipo de atendimento que não seja a conização, porque é muito câncer, outros tipos de câncer, tal, enfim. Entendo. E aí, quando, na época, o então deputado Ricardo Nicolau procurou o Gerson, disse, Gerson, eu tenho 2,5 milhões para fazer uma emenda parlamentar para a Fundação SECOM. Ele disse, Mônica, pelo amor de Deus, vamos comprar uma dessas casas aqui. Eu sabia o preço, tudo.
vamos pedir para mandar demolir, custava cada uma 600 mil reais. Certo. E depois a gente vai atrás para fazer uma casinha para a gente construir, para fazer só colonização, para parar com essa briga, que eu entendo e respeito há anos. Essa era a ideia. Fui lá no 7º andar, fotografei numa casa que estava vendendo. Eu disse, pelo amor de Deus, nos reunimos, isso foi em maio de 2021, com o deputado Ricardo Nicolau. Deputado, pelo amor de Deus, vamos começar a fazer isso aqui. Ele colocou o doutor Sérgio Cruz, arquiteto dele, da Samel, tal, para fazer o projeto arquitetônico, só que eu não sabia que o terreno onde está sendo construído o Sepicolo era do SECOM, não sabia, que tinha sido já desapropriado em 2016 ou 2017. Eu passo ali todos os dias, eu não sabia. E fiquei sabendo na véspera da gente conversar com ele. E esse terreno, eram 6 casas que foram desapropriadas, estava lá crescendo mato, tal, enfim. Eu conversei, Gerson, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, vamos. Aqui eu quero deixar bem claro, qual que é o diferencial do Gerson, com respeito a todos os outros. O Gerson, ele tem um olhar muito humanitário, e eu diria visionário, porque a partir do momento que você atravessa as paredes da Fundação SECOM e pensa, não é só colo do útero, mama, todos os outros, mas eu estou falando especificamente colo do útero. Pô, se a gente fizer colonização, muito mais colonização, a gente pelo menos dobrar o número de colonizações, vai chegar menos paciente, como chegam, a maioria chega em estágio avançado, Pois é. já com aquela hemorragia que eu lhe falei, entram pela urgência com a hemorragia. Como é que uma paciente morre de câncer de colo do útero? Com insuficiência renal, porque o câncer compromete o rim, então o rim não funciona mais. Então, elas entram pela urgência, sangrando, infelizmente, numa fase adiantada. Então, aqui, a visão do Dr. Gerson. Primeiro, a visão humanitária. Pessoal, como eu disse outro dia, em março do Lilás de 2023, é tanta pressão que o Dr. Gerson está sofrendo em relação a esse Sepicolo, é tanta crítica, que eu digo, se me perguntarem qual é o motivo de se construir uma coisa que é para evitar o câncer e não tratar, é uma questão humanitária e financeira. O SECOM gasta milhões todos os anos em quimioterapia, radioterapia, transfusão de sangue, diálise, porque o rim não funciona mais. É uma verdadeira tragédia e sofrimento. Ocupação de leito hospitalar. Se não for pela questão humanitária, pelo amor de Deus, vamos pensar na questão financeira? Entendi. Mas o doutor Gerson, a visão dele é humanitária. Então, se tem como evitar, por que a gente não pode enfrentar esse monstro? Porque quando a coisa é muito grande, esse pensamento de dizer assim, pô, mas eu não vou conseguir derrubar. Pô, é tão grande que não tem como errar. Esse tem que ser o raciocínio que é do Gerson. Agora, a coisa é tão grande que não tem como errar a coisa. É só ter iniciativa, interesse, porque, pelo que nós estamos observando, o Sepicolo é uma realidade já. Teve início. Né? Ah, vamos concretizar, tudo bem. E buscar recursos, porque a demanda, parece-me que é uma demanda, doutora Mônica, nós aqui do lado de fora, quero dizer, por favor, nos corrija se for o caso, só aumenta, né? Cada dia mais. Pois é. Porque quando esse hospital, o SECOM, foi inaugurado em 2006, a nossa população era uma. Quase 20 anos depois, a população da gente dobrou. É verdade. Então, a demanda é muito grande e eu quero insistir. A gente está falando de um câncer 100% evitável. E aí, com apoio, só para concluir o raciocínio do Sepicolo, com o apoio do Dr. Gerson, nós começamos a batalha em 2021. E aqui eu queria mostrar esse videozinho, o Sepicolo. Vamos colocar aquele videozinho do prédio, ele rodando aquele vídeo lá do... Olha aqui, ó. Isso aqui foi no início das obras. Isso. Tá? Já está mais adiantado que isso, na realidade era outro vídeo, mas está tudo certo. Esse Muito aqui bom. foi o ano passado. É um terreno que fica ao lado da Fundação SECOM. É grande. É um hospital-dia de um piso só. São 4 salas cirúrgicas, 4 consultórios ginecológicos. Isso aqui foi quando estava ainda o ano passado. 4 consultórios ginecológicos, um anfiteatro para cursos, treinamento para novos profissionais, extremamente, e exclusivamente para realizar a colonização. Importante. Então, isso aqui, sem a menor dúvida, vai ser o maior avanço, o maior enfrentamento, o maior passo
no enfrentamento ao câncer de colo do útero, porque não adianta a mulher fazer preventivo se ela não tem como resolver aquilo que vem antes. De forma mais simples para nós compreendermos, a senhora, com todos esses anos trabalhando lá na Fundação SECOM, o que significaria isso para o combate ao câncer de colo uterino? Esse é o meu propósito de vida. Esse é o meu propósito de vida. É forte isso, doutora Mônica? Esse é o meu propósito de vida. É inaceitável, em 2024, a gente se deparar com o que a gente se depara ali diariamente na Fundação SECOM. E com o doutor Gerson, eu tive acesso e dizer, pelo amor de Deus, vamos enfrentar isso aqui, vamos encarar esse monstro e pensar que a gente pode sim atingir e mudar a história. A gente precisa mudar essa história. O pessoal tem vacina contra HPV, tem preventivo. Se não tiver condição, de que adianta essa mulher fazer preventivo? Fica no meio do caminho, né? Incompleto. Não tem como. É. E o SECOM, eu vou insistir, é a referência no SUS onde fazer. A gente vai tirar de dentro do SECOM e vai deixar de gastar milhões em radioterapia, quimioterapia, cirurgias oncológicas gigantes. Entendi. Gigantes, enormes. E um detalhe aqui. Você sabe quanto o SUS paga para a Fundação SECOM por uma conização? Não faço a menor ideia. R$433. Olha a diferença. O SECOM gasta milhões de reais por ano em tratar câncer de colo do útero. Isso poderia ser evitado. 100% evitável. 100%. E aqui eu queria falar uma coisa em relação ao nosso interior. Então, nós temos eu já vacina, vou chegar lá. Nós temos vacina, nós temos preventivo e nós temos conização do colo do útero. Em 2000, pode apresentar o próximo? Em 2017, 2018, 2019, eu estive no Assembleia Legislativa, enfim, em diversos lugares. E esse projeto aí que eu apresentei aos deputados, à Secretaria Estadual de Saúde, ao CRM, isso eu não inventei a roda, isso já existe, chama Cientreat. Nos 5 polos. Nos 5 municípios polos, que o que é isso aí? É justamente, se usa na África, em países pobres, onde o câncer de colo do útero também é muito comum. Então, para fazer a conização, no nosso interior, a gente não tem conização do colo do útero. Nenhum. Existem aqueles mutirões eventuais, mas a gente precisa ter, de uma forma definitiva, conização, pelo menos nos 5 municípios polos. De que forma? Esse projeto que a gente chama de Veio Tratar, que eu apresentei, copiei, eu não inventei isso, eu copiei de países muito pobres, e seria nos 5 municípios polos. Como é que seria isso? Um calendário permanente. Certo. Então, digamos que 3 vezes por ano, ou 4 vezes por ano, olha, em Itacoatiara vai ter o Veio Tratar. O Veio Tratar o que é? Com aquele binóculo que eu mostrei antes. Isso. Tá? Vê, identifica e trata. Exatamente. E ali mesmo já faz a conização. Porque, como você viu, é com anestesia local a maioria. Entendeu? Entendi. Nos 5 municípios polos. Isso a gente vem apresentando desde 2017 e até hoje não é uma realidade. Isso precisa acontecer. Doutora, eu vejo que não tem tanta complexidade em fazer esse tratamento, em salvar vidas, principalmente quando se trata do colo, né? Do câncer de colo uterino. Correto seria esse aí. Então, não tem tanta complexidade. Qual é o gargalo que acontece hoje na saúde da mulher? Onde entra esse gargalo? Se é uma falta de iniciativa do poder público, se é vontade política, porque, como a senhora falou ainda há pouco, em 2019, o doutor Gerson assume e faz uma diferença como essa. Total. Sem o doutor Gerson, nada disso seria possível. E aqui eu quero deixar registrado, a pressão que ele está sofrendo não é pequena. Em que sentido? Vai aumentar o custo? Não. Vou deixar bem claro agora. Qual é a grande crítica ao doutor Gerson e à doutora Mônica Bandeira? Como é que é? O SECOM tem demandas gigantescas. É como se fala, cada enxadada, cada passo, um cadáver. Quer dizer, um cadáver no sentido de que é tanto problema, é tanto problema que o SECOM tem há anos. Cada gestor fez o que era possível fazer, mas ele herdou. A herança do Dr. Gerson é muito problema.
em todos os níveis. Eu estou falando de uma cadeira até a estrutura hospitalar, de todos os níveis, de tudo. Então, qual que é a revolta e a não aceitação do CEPICOLO? É dizer, pô, tem esse terreno aí, por que não se constrói um hospital com mais leito? Por uma questão muito simples, vá atrás, é muito complicado, Eu e o doutor Gerson batemos as portas, e aqui eu quero deixar registrado o apoio de emendas parlamentares do deputado Péricles. Cite, por favor. Deputado Péricles, eu quero agradecer. O gestor público, para mim é muito simples. Primeiro que ele é um gestor público, né? Então, ele precisa escutar, analisar, absorver, raciocinar e agir. Se eu, como ginecologista da Fundação SECOM, me proponho o meu tempo de vida, dizer assim, pessoal, a propósito, eu fiquei 6 anos para falar sobre a vacina. A vacina contra HPV no mundo começou na Austrália, porque a ministra da Austrália, na época, estava com câncer de colo do útero, 2006. Em 2007, eu comecei a ir atrás, em todos os lugares. Certo. Você possa imaginar. Até que, na época, o então governador Omazir me chamou para entender. E, como eu falei, nós fomos pioneiros. Entendi. Então, pergunta de quem mete a mão na massa. Quem que olha para paciente que está com câncer de colo do útero? Linha de frente. Linha de frente. Quem que está ali naquela linha de frente? São os médicos da Fundação SECOM. Não é só a doutora Mônica Bandeira, não. Sim. Cirurgiões oncológicos, oncologistas clínicos, radioterapeutas, são eles que estão de frente. Então, pergunta para eles. A gente tem que perguntar para quem está no dia a dia, quem está atendendo. É desesperador você, como ontem, semana passada, eu atendi uma menina de 31 anos de idade, 4 filhas, com câncer de colo do útero, no último estágio, com hemorragia, eu mandei para tomar sangue, para radioterapia, para tal. Em alguns casos, é revertido isso? Não, doutora? não tem. Não Aí é? a gente não fala de cura. A gente fala de sobrevida, para parar com hemorragia, para ter assistência dos cuidados paliativos para dor e tal. Então, voltando à sua pergunta, o gestor público ele tem obrigação de perguntar para quem... Eu não entendo de ponte, de construir ponte. Não é para mim que ele tem que perguntar. Certo. Ele vai perguntar para o engenheiro, para enfim. Isso. Né? Mas a gente que está à frente há tantos anos, qual é o problema de escutar e somar forças e fazer uma rede de apoio? Pessoal, vamos... É uma agenda positiva, inclusive, para o governo. Né? Então, na realidade, o enfrentamento ao câncer do colo do útero, ele precisa de uma política de Estado. Não dá mais, a gente está em 2024. Doutora... Pelo amor de Deus. Jackson, deixa eu enfatizar. 23 óbitos por mês, o que é isso? É um número alto ainda, doutora? É a mesma coisa que eu estou dizendo para você, que eu falei no início. Qual é o cenário do câncer de colo do útero? Certo. 23 óbitos, em média, todos os meses. Terrível. Eu falei aqui, a gente está falando de um câncer que é 100% evitável. Então, qual é o problema? Eu acho que continuam ignorando essa tragédia que é o câncer de colo do útero. Entendi. Então, eu e o doutor Gerson estamos ali sempre pedindo emenda parlamentar. Nós temos 5 deputadas mulheres, deputadas. No feminino eu estou falando. Nenhum aceno para essa causa. Nenhum real. Como assim? Como é que se entende? Eu não consigo alcançar isso. O dinheiro é público. São milhões e milhões que posso fazer emenda parlamentar. Então, vamos enfrentar um câncer que é 100% evitável. Nós temos uma dívida histórica com os filhos órfãos dessas mulheres. Essas mulheres têm RG, CPF, foram eleitoras. Entendo. Então, a gente está na hora de se olhar com o olhar do doutor Gerson Mourão. Pelo amor de Deus, porque tanta crítica em cima do doutor Gerson Mourão. Ele quer justamente que a paciente chegue lá, para que faça a colonização, que não chegue num estágio tão avançado, incurável, e, numa grande parte, morre dentro da Fundação SECOM, ainda fazendo diálise. Entendo. Eu queria que vocês entendessem a minha indignação como um pedido de socorro. Assim, pessoal, pelo amor de Deus, senhor governador, vamos concluir o CEPICOLO. Eu preciso agradecer ao deputado Péricles, e nós tivemos um apoio do secretário Marcelo Campelo. Marcelo Campelo. Marcelo Campelo, secretário, o senhor sabe do que eu estou falando.
E ele me conhece desde 2017. Em 2017, a filha dele, a Marcelinha, que é artista, Isso. cantou no The Voice Kids. E, na época, a Rede Amazônica, me chamou para a gente fazer uma campanha, porque a adesão à vacina contra o HPV é muito baixa. Aqui eu vou concluir o nosso raciocínio dizendo isso. Onde é que a gente precisa avançar? Então, em 2017, ele me conhece desde lá. Como a intenção é muito honesta. E nós ficamos o mês inteiro fazendo campanha para meninada, meninas e meninos de 9 a 14 anos ser vacinados contra HPV. E nós precisamos recorrer, por desespero, ao grupo dele, que equipe maravilhosa que é o grupo da UGPE. Isso. Do secretário Marcelo Campeiro, publicamente, mais uma vez, eu quero agradecer. E eu estou falando, eu tenho autorização para isso, de falar em nome do Dr. Gerson Mourão, que ajuda fantástica. Tecnicamente, as coisas que não estavam batendo, os projetos que não estavam batendo ali do CEPICOLO, ele continua e está nos ajudando muito. Só que, para isso, a gente precisa de investimento. Saúde pública se faz com dinheiro. Ainda não falta muito ainda, doutora? Não. Não? O deputado Péricles, há 15 dias atrás, ele esteve lá visitando o CEPICOLO e eu pedi, doutor Gerson, por favor, estava faltando 1,5 milhão para concluir o muro, climatização, né? E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para falar como é que a gente pode avançar nesse enfrentamento ao câncer do colo do útero. Né? Vacina contra HPV, a adesão no Brasil inteiro, não é só aqui não. Esse movimento antivacina é no mundo inteiro, aqui não é diferente. Então, a gente precisa, pela Organização Mundial de Saúde, que 90% dos meninos e meninas sejam vacinadas. Aqui, no nosso estado e no município, meninas está em torno de 60%, muito baixo, e meninos 36%. Então, essa vacina está nos postos, é gratuita, é segura, é eficaz. Primeira coisa, então, a gente precisa de uma saída para isso. Existe estratégia, a gente teve tanta estratégia, o Brasil, o mundo, para vacinar contra o Covid, e existe uma resistência muito grande, a gente precisa resgatar. Deixa eu aproveitar aqui, Jackson. Sim. Essa vacina precisa voltar para as escolas. Isso Meninas e meninos de 9 a 14 anos não vai para posto. Não é o melhor ambiente de se fazer a vacinação na escola? Nós já tentamos de tudo, nós já fomos na Secretaria da Educação, não foi só agora, há muito tempo, desde 2014, quando o Ministério da Saúde tirou das escolas, e eu quero deixar bem claro, a gente entende qual é o gargalo. São os vacinadores, não dá para ter vacinador em todas as escolas. Então, para você ter uma ideia, porque eu me aprofundei em tudo isso. Então, nós temos 7 distritos escolares. Cada escola tem mais ou menos 35, mais ou menos. Então, por que não faz... Essa ideia não é minha, da professora Delta, que infelizmente faleceu na Covid. Mutirão. Lá, lá da Secretaria de Educação, doutora, tem uma sugestão. Vamos fazer por distrito? Não é mutirão, é assim, ó. Mês de agosto, um exemplo. Distrito 1. Pessoal, no mês de agosto, o Distrito 1 tem tantas escolas, 30 e tal, vai ser na escola tal. E no mês de setembro, existe uma resistência. Nós já conversamos várias vezes com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, existe uma resistência. Pessoal, faz por mês, Distrito 1, mês tal. A gente precisa avançar na adesão, está muito baixa. Não tem como incluir a vacina no Plano Nacional de Imunização? Já existe. Já existe isso. Parte. A questão é que está muito baixa a adesão. Entendo. A meninada não vai se vacinar. Em relação àquele tripé, vacina, eu estou falando de avanços agora. Isso. Vacina, tá. A nível escolar, para aumentar a adesão. Preventivo, existe um outro tipo de preventivo que se faz do mesmo jeito, mas que é muito, muito melhor, que já existe há 30 anos, 25 anos, 20 ou 35 anos, que a gente faz nos consultórios, que faz na rede, nos convênios, no mundo inteiro, que a gente chama de citologia e meio líquido. E que, finalmente, que a gente fala nisso desde 2015, junto com o doutor Edson, da Censa, nós lutamos junto por isso, e agora já existe no município, faz do mesmo jeito. Entendi. O preventivo. Só que a tecnologia é outra e é 1000 vezes melhor. O Estado precisa ter isso. Olha, eu quero fazer aqui, eu vou dar um aviso aqui, a gente não pode
com o turbilhão de perguntas, a gente ficaria até meia-noite. A doutora tem que descansar, que ela fez esse atendimento hoje na Fundação Secom. Eu vou procurar fazer aqui, né, de forma selecionada. Se eu só concluir aqui, vacina nas escolas, citologia meio para substituir o Papa Nicolau convencional, certo, que é o que a gente tem no SUS, mas a gente precisa ter no Estado. O município já tem. Parabéns, Censa. Está de parabéns que eles já começaram a Censa está saindo na frente, então, saindo na frente do Estado. Muito, muito, muito. Tem que registrar. Com certeza, estou reconhecendo aqui e tem aplaudindo que registrar. Tem que registrar. E conização no CEPCOLO. O CEPCOLO precisa ficar pronto esse ano, já está bem atrasado, já era para estar pronto há 9 meses. E o veio tratar nos 5 municípios polo. Os municípios do interior precisam, sim, ser assistidos com conização. Hoje mesmo, uma das pacientes que eu realizei conização era de Codajás. Olha. Quantos dias são de viagem de Codajás para que ela me falou? É longe. Então, o que é que acontece? Essas mulheres que têm aquela inflamação pré-cancerosa, a maioria não vem por questões socioeconômicas, por questões... Tem muito filho para cuidar. Quando ela vai vir, daqui a alguns anos, já está vai avançado. chegar com câncer do colo do útero. Pronto, concluí. Pergunta para a doutora Mônica aí. Vamos lá. A doutora Mônica poderia me explicar sobre o procedimento de esteroscopia quando a mulher faz a retirada de pólipo? Pode acontecer de retornar esse pólipo? É um outro tema completamente diferente. É outro lado da... Completamente. Aí ela está falando... O nosso útero tem a forma de uma pera, né? Certo. A gente está falando do colo do útero, que é por onde a menstruação sai, e ela está falando sobre o corpo do útero, que é onde o neném fica, onde a menstruação, de onde a menstruação vem. O pólipo ele pode sim acontecer novamente. E a esteroscopia a gente não tem no SUS. A fundação é um outro tema, mas a esteroscopia, assim como a gente faz a endoscopia do estômago, para olhar lá dentro, a esteroscopia para olhar o útero lá dentro não tem a ver com o colo do útero, é outra coisa. É complexa essa cirurgia, não? Não é cirurgia, é um procedimento? A gente tem na Fundação Secom, mas só para as pacientes que fazem tratamento na Fundação Secom. Entendo. Porque o Secom não é para dar diagnóstico, o Secom é para tratar. Então, esse aparelho que a gente tem da esteroscopia, ístero quer dizer útero. É olhar o útero lá por dentro, não tem a ver com o colo do útero, o corpo do útero, para ver se tem pólipo exatamente. Entendi. Mas a gente só faz para as pacientes oncológicas, pacientes que fazem tratamento de Secom. O SUS, fora da Fundação Secom, não tem esse aparelho para fazer. E o Secom não tem como, senão a gente fica sendo... sobrecarregado. Não. A gente fica como centro de diagnóstico. O Secom não é para diagnosticar, é para tratar. Ok? Para responder aí, né? Respondeu bem? Olha só. Ok? Está dando ok ali. Tem mais chegando aí, pode mandar. A doutora Mônica Bandeira está falando do centro... Doutora, 23... CEPCOLO. Eu queria que ele colocasse o vídeo atualizado, porque isso foi... Que a gente passou, Jorge. Cadê o Jorge? Salve, Jorge. Coloca aí, Jorge. Só para mostrar como é que está atualmente e... dizer que esse vai ser o maior avanço. Tá tudo bem, tá ótimo, tudo bem. Tudo bem. No entanto, doutora, o centro CEPCOLO tem previsão de ser inaugurado? É para ser inaugurado este ano. Este ano? Este ano, já está bem atrasado, no mínimo 9 meses. Todos os equipamentos já estão comprados. Agora, o GPE, a secretaria junto com a equipe maravilhosa, engenheira Alcinda, eu não vou, Alciné, eu não vou citar nomes para não faltar ninguém, com todo o suporte do secretário Marcelo Campelo. Se juntaram à causa. Tecnicamente, sim. E nós, como eu falei, há 2 semanas atrás, ou 3, nós conseguimos, 3 semanas atrás, 1,5 milhão do deputado Périx para a gente concluir a obra do muro de climatização. Maravilha, que bom. Olha, uma vez em atividade o CEPCOLO, né? Uma vez em atividade o Ver para Tratar. Qual seria a realidade das 23 mulheres que morrem todo mês? Na realidade é assim, a gente precisa que isso comece a acontecer, né? Porque serão alguns anos pela frente. Até chegar o efeito. Vou deixar mais claro ainda. Em 2020,
a Organização Mundial de Saúde fez um projeto para erradicação do câncer de colo do útero. Certo. Quando é que a gente diz que uma doença foi erradicada? Quando você tem dois casos daquela doença em cada 100 mil, no caso mulher, 100 mil mulheres. Isso aí vai demorar muito. Nós estamos muito longe disso. Está muito distante? Muito distante. Porque são muitos anos Entendo. na mesmice. Entendi. Na mesmice. Entendi. Todos os governos já passaram. A única coisa que aconteceu real foi a vacinação contra HPV em 2013, como eu falei. O efeito vai durar um pouco. Muito. Então, a Organização Mundial de Saúde, ele preconiza que, para a gente erradicar um câncer de colo do útero, são 3 coisas. Aquele tripé que eu mostrei lá. Primeiro, vacinar 90% da população alvo da vacina. Meninas e meninos de 9 a 14 anos. 90%. 70% das mulheres fazerem seu exame preventivo de melhor qualidade. O Papa Nicolau que a gente tem no SUS precisa melhorar e o Estado precisa ter citologia emerita, como a Secretaria Municipal de Saúde já tem. E 90, 70, 90. E 90% das mulheres que têm aquela inflamação pré-maligna fazer conização. Então, nós estamos muito distantes disso, mas a gente está começando. De 2019 para cá, nós aumentamos muito o nosso número de conizações na Fundação SECOM, pelo apoio que a gente teve do Dr. Gerson, e o Cepicolo vai ser realmente um avanço gigantesco, né? Sem dúvida. E só um esclarecimento, o Cepicolo não é um hospital para internar. Pois é. É um hospital dia. É um hospital dia. São cirurgias ambulatoriais. Entendi. Vai funcionar das 7 às 19 horas, a paciente faz a cirurgia e mais tarde vai embora para casa. Ela não fica internada. Faz a conização e... Entendi. Agora, bom, é claro que é um avanço bem significativo e tudo isso vai se concentrar na capital. Eu fico imaginando aqui, meus amigos, vocês que estão nos acompanhando, se na capital teve toda essa luta, toda essa digamos assim, guerra de se fazer o centro. Eu fico imaginando aquelas mulheres que estão lá no Alto Solimões. É o ver e tratar. Vai ser a única maneira de salvar vidas, a única maneira de fazer um preventivo eficaz e, ao mesmo tempo, esse tratamento. Nós estamos falando de mulheres. Eu fiz várias reportagens, doutora Mônica, no interior do Amazonas, que as mulheres já com idade acima de 40 anos nunca tinham visto um ginecologista. Com certeza. Né? Então é algo que é terrível, sabe, de uma realidade. E o que mais indigna e frustra é que nós estamos em pleno 2024. E uma coisa importante, Jackson, que essa história do fator amazônico já encheu essa história. Já. Todo mundo sabe dos fatores amazônicos. Já é conhecido há muitos e muitos anos, pessoal. Já. E a gente está falando de uma cirurgia que não é cirurgia robótica. A gente está falando de cirurgia que precisa de videolaparoscopia. A gente está falando de um aparelhinho. O aparelhinho que a gente faz o corte custa R$50 mil. Pronto. É uma coisa, é como se fosse uma faca quente cortando manteiga, aquele bisturi que você vê. Entendi. É um aparelho que custa R$50 mil. Doutora Mônica, pessoal. A senhora também dirige uma coordenação lá na Fundação SECOM da área... Eu sou gerente da ginecologia. Isso. Como é que está a equipe hoje, o corpo docente? Então, vamos aqui. Eu estava só esperando, eu acho que você me analisou muito. Acho que você fez uma análise prévia, porque eu queria falar exatamente sobre RH. Exatamente. Eu me preparei aqui, passei 15 dias estudando. Quase 24 horas. Jackson, então é assim. Nós somos em 5, 6 ginecologistas. Esse ano já se aposentaram 2 ginecologistas da Fundação SECOM. 2. Este ano. Foi substituído? Nós temos uma colega que é maravilhosa, a doutora Flávia, muito obrigada, que é voluntária. O Estado precisa fazer concurso. O Estado, se eu não me engano, no último concurso para a área, eu estou falando da área de saúde, se eu não me engano, foi 2014, eu não tenho certeza agora. Se eu não me engano. O Cepicolo precisa de RH.
ele vai ficar pronto e a gente precisa de pessoal para trabalhar. A gente não tem como, o doutor Gerson não tem como, porque já existe um déficit grave de RH dentro da Fundação SECOM, não é só da Fundação SECOM, todos os hospitais. A gente compreende. Né? Não tem como ele tirar o pessoal de dentro do SECOM para colocar para trabalhar. Entendi. Então, esse dimensionamento de profissionais para trabalhar no CEPCOLO já foi enviado para a Secretaria de Saúde já há algum tempo. Né? Então, para você ter ideia, a gente precisa de mais 6 ginecologistas, a gente precisa de 8 enfermeiros, eu não me lembro agora de cabeça quantos técnicos de enfermagem, administração, recepcionista, serviços gerais, enfim, tudo que o hospital precisa para funcionar. Exato. Só que esse hospital vai ser um hospital ambulatorial, ele não vai ter paciente internado, funcionar até 19 horas. Então, a gente precisa urgentemente já pensar no RH para o CEPCOLO funcionar, ficar pronto e funcionar. Entendo. Então, se não dá para esperar concurso. Certo. A gente precisa que o Estado, não sei como tecnicamente vai isso, mas esse pessoal precisa ser contratado para trabalhar no CEPCOLO. Entendo. A gente não vai ter um hospital, depois de tanta dificuldade, tanta coisa, parado. Um hospital parado, lindo, parado, com um objetivo maravilhoso, que é evitar câncer de colo do útero, e a gente precisa de profissional lá dentro. Então, nós da ginecologia, nós estamos lá, nós iremos para lá. Mas a gente precisa de mais ginecologista. Entendo. E todo o outro suporte, porque médico sozinho não trabalha. A gente depende de outros profissionais, evidentemente. Exatamente. Então, é importante isso, neste momento, acompanhar paralelamente a construção do hospital e pensar na sua ocupação profissional. Já foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, esse RH, já tem algum tempo, né? E a gente precisa que seja resolvido. Nós vamos ter, está lá o dimensionamento, mais 6 ginecologistas, 8 enfermeiros, enfim. Tantas técnicas de enfermagem já foi encaminhado oficialmente, já tem um tempo já. Pessoal, estou conversando aqui com a doutora Mônica Bandeira de Melo, é uma ginecologista fantástica que temos aqui em Manaus, Amazonas, na Amazônia, né, que trata há muitos anos de pacientes com câncer de colo uterino. E eu devo imaginar, né, pelo menos é o que a gente está aqui nessa entrevista imaginando, o quanto é a batalha de pessoas, de pacientes que chegam já de um estado já agravante da doença, né? As pessoas que de um câncer, como logo iniciamos aqui essa entrevista, de algo evitável. 100%. Eu devo imaginar a doutora Mônica Bandeira vendo a situação e tendo conhecimento de que aquilo poderia ter sido evitado através da vacina, através da educação, do diálogo e, principalmente, das pessoas procurarem, né, fazer o preventivo, buscar informação precisa. Não é difícil acessar as informações da Fundação SECOM. Não é difícil. SECOM é muito ativo nas redes sociais. Muito ativo. Muito ativo. Muito ativo. Eu recebo todo dia eu recebo material da Fundação e tento compartilhar o máximo possível. Aliás, Jackson, só para parabenizar, dentro da sua área, a assessoria de comunicação da Fundação SECOM é 10. A Laís Mota. Laís. Ela foi minha colega de redação. A Laís é Nossa colega, cadê a Natasha? Nossa colega. Agradecer ao trabalho que a Laís faz, o Luiz, que está junto. Também, eles toda a equipe. Eles são fantásticos. Em 33 anos de Fundação SECOM, eu nunca vi uma assessoria tão Mas, presente. Olha, eu vou te dizer tão uma presente. coisa. Parabéns, Laís. Todo mundo ali tem acesso, um acesso assim fantástico. Eu disse assim, olha, eu preciso da pauta, mandaram uma pauta de que a Fundação SECOM ganhou um prêmio de excelência, parece que foi em Brasília, de UTI, no combate às infecções, Isso. etc. A enfermeira-chefa falou comigo, lá de Brasília. Falou comigo, porque eu acho que a informação, gente, nós estamos fazendo aqui um papel muito significativo. Informação de verdade. Determinante. De verdade, com dados de quem está lá dentro, de quem está no dia a dia. E deixa eu mais uma vez aqui parabenizar a Laís, o Luiz. Sim. Eles têm um olhar
cuidadoso com todos os departamentos. Não Ótimo. tem só esse, todos. Ótimo. Todos os departamentos. Ótimo. Parabéns, Laís. Agora eu quero falar um pouco da doutora Mônica Bandeira. No fim do dia, doutora Mônica, a senhora vendo uma situação como essa, porque nós começamos essa entrevista, a senhora falando de uma tragédia. Muito pesado uma tragédia. Nós continuamos vivendo uma tragédia 100% evitável. É uma guerra. O Amazonas é um celeiro de câncer de colo do útero. Isso é inaceitável, é indigno. Não pode uma mulher em 2024 ainda morrer de câncer de colo do útero. 23 óbitos por mês em média, 270 por ano. Eu insisto, Jackson, a coisa é tão... Se não dá para enxergar, vamos imaginar um empilhado de 270 mulheres. Dá para não enxergar isso? Não tem como não ver. Então, pelo amor de Deus, vamos inaugurar o CEPCOL esse ano. E uma coisa que eu queria aproveitar mais uma vez a oportunidade, você está me dando todas as oportunidades. Isso. De dizer que, Jackson, sabe qual é o maior desafio do Dr. Gerson com a equipe dele? É sensibilizar os gestores públicos. Esse é o maior desafio. Ainda tem esse desafio? Ainda tem. De sensibilizar, mesmo? Como eu falei, como deputado Périx. O gestor público, o parlamentar, tal, ele tem que ouvir, absorver, raciocina e vamos agir. Certo. Porque o deputado Pérez ele não ajudou só na questão do CEPCOL, não. Em outros setores vitais, na urgência, no aparelho que tem novo lá para parar sangramento intestinal. Foi muita coisa. A gente precisa ser grato às pessoas. Eu estou impressionado, porque nós temos 24 deputados. 5 mulheres. Eu insisto nisso, porque eu não me conformo. Entendi. O deputado Pérez não tem útero, não, mas ele tem sensibilidade. Entendi. Né? Então, dos 24, o Pérez se destaca por conta desse... Totalmente. Não é nem interesse, e compreendeu a mensagem. Ele, é isso? Completamente. O homem não precisa ter útero para ser sensível, não, pelo amor de Deus. Então, aqui, dizer que o maior desafio que eu vejo realmente na gestão do Dr. Gerson é sensibilizar e convencer os gestores públicos. É um desafio tremendo isso. E, além disso, sensibilizar, convencer os nossos pares. É muito complicado, porque isso demanda nosso tempo. Entendi. Muito tempo investido nisso. Entendi. Então, aqui, mais uma vez, eu quero lhe agradecer, e agradecer a quem estiver assistindo, dizer que isso é um propósito de vida. Lá em 1980, eu estou com 65 anos agora, eu via o mesmo quadro. Nada mudou. Nada mudou? Desde 82? Nada, 80. Eu era acadêmica consagrada. Nada mudou. A gente tem ferramentas. Não existia vacina, mas tinha preventivo. Já existia colonização do colo do útero. A chegada das pacientes, o fluxo das pacientes era outro, mas já existia. Eu lembro que, em 1991, quando eu entrei na Fundação SECOM, eu escrevi uma matéria, eu acho que foi do jornal A Crítica, a notícia ou A Crítica, que eu colocava, eu era tão impactada com a história que eu escrevi assim, ainda o câncer do colo do útero. Em 1991, eu escrevi esse artigo. E eu continuo falando, ainda o câncer do colo do útero. Em 2024? Em 2024, 65 anos, 41 anos de profissão e 4,33 da Fundação SECOM. Olha, eu estou um tempinho já fazendo reportagens e eu já vi a doutora Mônica Bandeira na tribuna falando. E isso já tem um tempinho. Muitas vezes. Já tem um tempinho. Falando das dificuldades, falando da atenção que precisa. E detalhe, né? Sempre se preocupando com o próximo, sempre se preocupando com a coletividade. Eu acho que a gente está vivendo um momento ímpar agora na Fundação SECOM por conta dessa visão que está tendo da administração. É agora ou nunca mais, pelo menos que eu vá assistir. Certo. Não, a gente não vai ter uma outra oportunidade que não é com o Dr. Gerson Mourão à frente da Fundação SECOM. Eu estou dizendo isso e sei o quanto é difícil para muita gente escutar, mas é verdade. Doutora Mônica, é agora ou nunca mais. A senhora tem noção que incomoda alguns grupos nesse sentido, quando faz uma crítica dessa maneira, até porque é uma crítica de pedido de socorro para algo que está acontecendo. É agora ou nunca mais. Nós não vamos ter uma outra oportunidade e vou mais além. Além da questão do CEPCOL ficar pronto, a questão de RH,
Nós já estamos pensando na questão jurídica do sepicolo, para que futuramente a gente não sabe quem vai vir na frente, enfim. Não a feche. Questão política. Não desative? Não, desative não. Desvirtue o objetivo dele. O objetivo dele é para fazer conização do colo do útero. Para fazer uma amarração. Deixar tudo amarrado. Na sua utilidade. Com certeza. É. Porque senão não vai resolver a questão do enfrentamento ao câncer do colo do útero. Eu vou dizer, imagina um empilhado. Vamos imaginar a cena, um empilhado de 270 mulheres mortas. Dá para não enxergar isso? Pelo amor de Deus, pessoal, a gente está em 2024. Por favor. Bem, a doutora Mônica, ela faz o atendimento quase que todo dia ali na Fundação Secom, mas eu queria deixar aqui uma pergunta muito pertinente. Doutora Mônica, a mulher da capital, teoricamente, é mais informada, né? No interior tem várias outras atividades que tiram a atenção e até mesmo o acesso à informação, mesmo diante de várias formas de se comunicar. No entanto, a informação que a mulher pode ter é o principal aliado associado à vacina e ao preventivo. Com certeza. E aqui eu quero dizer, pessoal, vamos trabalhar, pedir ao Estado que se sensibilize para a gente ter a citologia em meio líquido, é o preventivo sofisticado, tá? E se colhe da mesma forma, só que é muito melhor do que o preventivo, o Papa Nicolau convencional. Entendi. É muito melhor, tecnicamente falando, é mais seguro. Mais claro, tem mais clareza. Completamente. A diferença está lá, não é na forma de colher, não, é lá no laboratório. No laboratório tem como se fosse um liquidificador. Sim. Que joga fora corrimento, sangramento e fica só célula. Então, tecnicamente, aqui eu não vou entrar em detalhes. Separa bem, mas né? O Estado precisa, e a gente está falando nisso desde 2015, eu junto com o doutor Edson, que é da Censa, Isso. meu querido doutor Edson, e eles conseguiram. A Censa já tem, o município já tem. E aqui a pergunta... Isso. Exatamente, citologia é meio líquido. Aliás, eu lhe faço... Convido faz o a Edson sugestão. aqui. Ele vem, não? Vem, o Edson é maravilhoso. Eu preciso dessas maravilhoso, sugestões. Maravilhoso. Vem, ele é um entusiasta, está na luta há muitos anos da citologia meio líquido e começou na ciência. E uma coisa importante, quando se diz, não, mas quem faz a prevenção primária é o município, sim, mas o Estado contrata e paga laboratórios privados para fazer o Papa Nicolau. Certo. Por um acaso, o laboratório da ciência é aqui no Veralves. Entendi. É aqui o laboratório aqui Sebastião próximo. Ferreira Marinho. Tá. Sebastião Ferreira Farinho. Doutora Mônica, isso é um problema mundial. Esse é um problema mundial. E como nós estamos no ranking dos estados no Brasil? Nós estamos na frente. É o primeiro ainda? Continua? Está ali com Pará. Ah. É muita coisa. Nós temos ainda um problema sério em relação à informação para o Ministério da Saúde e Instituto Nacional do Câncer. Sim. A informação passada para eles. Então, a gente precisa que não haja solução de continuidade na coordenação da atenção à oncologia no Estado. Então, muda muito de coordenador e os dados não estão sendo repassados para o INCA. Entendi. Já é uma questão muito técnica que eu não vou... Mas... Entendi. Desculpa. Entendi. Bem, olha, a gente só pode sair desse ranking conhecendo tudo que está acontecendo e participando. Cobre das autoridades, reivindique, mande mensagens, acompanhe. Nós estamos diante de um ano eleitoral. Eu quero deixar bem claro aqui. Se a Censa conseguiu, o seu município também pode conseguir, tendo um prefeito, uma Câmara de Vereadores que possa se importar com a saúde da coletividade e da mulher também, junto a essa grande batalha, esse enfrentamento, que é realizado aqui em Manaus, na Fundação Secom, e que tem à frente o doutor Gerson Mourão, o qual eu mando um forte abraço, o conheço já há algum tempo, sei de sua luta árdua à frente da Fundação. Doutora Mônica, também conheço de coberturas jornalísticas, sempre aguerrida, o tempo todo, né? Eu lembro que quando tinha as reportagens, aí, rapaz, tu vai lá? Não, não vou, não, eu vou, não, não vou e tal. Não, por conta de tanta informação, tanto embasamento,
sabe? Que às vezes pode até chocar, mas não é a realidade que é passada por uma médica, por uma mulher, tá? Que vê a realidade aqui da saúde do estado do Amazonas, principalmente das mulheres, porque é a sua especialidade, né? Uma ginecologista que vai muito além da sua especialidade, porque pensa no próximo, pensa em ampliar esse atendimento, que eu acho algo nobre. Doutora Mônica, eu só tenho a agradecer pela sua ação, pelo seu zelo pelo próximo, tá? Pelo seu compartilhamento da sua atividade. Já tem muitos anos, 33 agora em março. Fundação SECOM. Né? Só de Fundação SECOM, 33. Eu fico imaginando a enciclopédia que a doutora Mônica tem da sua experiência à frente da saúde da mulher como ginecologista na Fundação SECOM. É algo que não tem como mensurar o seu valor. Então, as autoridades, fica aqui o registro de se aproveitar esse momento e ampliar esse atendimento que vai salvar vidas de mulheres, aquelas que representam o nome desse estado, Amazonas, guerreiras, e que precisam ter o zelo e o carinho do poder público. Correto dizer isso, doutor? Correto. Muito obrigada pela oportunidade, de coração. E aqui, desculpa. Fique à vontade, tem água. E aqui, pessoal, eu quero enfatizar mais uma vez, é agora ou nunca mais. É na gestão do Dr. Gerson. Sem ele, seria impossível a gente sonhar um sonho tão buscado há tantos anos. Cepicolo está a caminho, por favor. Nós vamos para a inauguração. A gente precisa concluir. Nós precisamos que tenha RH para trabalhar no Cepicolo e que haja o resgate da vacina contra HPV nas escolas, certo, na forma de rodízio no distrito, como certo, eu falei. Que o Estado busque a questão da citologia meio líquido para ter um preventivo de melhor qualidade. E que o Cepicolo seja inaugurado até isso, o meio do ano, se Deus quiser. Isso. Doutor Marcelo Campelo, secretário Marcelo, muito obrigada. Maravilha. Deputado Pérez, muito obrigada. Maravilha. Ex-deputado Ricardo Nicolau, muito obrigada. O arquiteto Sérgio Cruz, muito obrigado. Doutor Gerson Mourão, o senhor vai ficar para a história nesse estado. Maravilha. Jamais alguém teve essa visão, além da Fundação SECOM, pensando justamente que essas mulheres não cheguem numa fase tão lamentável e tão avançada. Entendo. Muito obrigada. Olha, parabéns pelo nome. Tu gostaste do nome? Amei. Tá bom? Maravilhoso. Achei muito, muito... Nós trouxemos aqui da nossa parceira Delicase uma muito entrega obrigada, especial para a doutora Mônica. São muito produtos sem glúten, sem açúcar, mas fantástico, de um sabor inigualável, com as dietas low carb, fit e fitness. Você entre no Instagram da Delicase, da querida Ana Paula, e conheça todos os produtos low carb, fit e fitness. E, é claro, você vai ter aí um investimento na sua saúde. Para pessoas que têm determinadas limitações, intolerância à lactose, né, pessoas com diabetes, enfim, hipertensão, todo tipo de limitações, a Delicase está pronta para servir um cardápio para você não perder o sabor da vida, mas consumindo saúde. Agradeço a Delicase, agradeço a Game Center, o querido Ney, da Logic Pro, ao Anderson Silva, nosso diretor aqui do canal 92am.com, querida Natasha Sintra pela produção, ao Jorge, cadê o Jorge? Salve, Jorge, amanhã tem Jorge, 16 horas, Jorge. 16, ao vivo, Política Conexão, com o Jorge, aqui no canal 92am. Quero agradecer o pessoal que enviou todas as mensagens de carinho. A gente está começando agora. O doutor Edson veio aqui. Sugestão da doutora Mônica. Doutor Edson, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho na capital do Amazonas. Fantástico. E prefeitos da região metropolitana e do interior, procurem a Fundação SECOM, levem uma sala, um aparelho de R$50 mil, acredito que a prefeitura possa comprar e salvar vidas de nossas mulheres. Doutora Mônica, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, muito grato por tê-la aqui conosco, e nós começamos o Nômade de 2024 assim, com um peso
dessa entrevista, esse conteúdo magnífico que trouxe para todos nós muitas novidades. E nos convide para a inauguração do centro. Com certeza, vocês serão convidados e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns mesmo, é muita informação com seriedade. Muito obrigado. Pessoal, se inscreva em nosso canal Nômades com Jackson Oficial, lá no YouTube e no Instagram, e no canal 92.com. Nômades, vários caminhos, diversos destinos. A gente se encontra nas redes sociais e também transcendentais. Um abraço a todos. Até a próxima.